Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos queridos irmãos que se encontram nos seus lares neste momento, assistindo-nos pelo Facebook e também pelo YouTube. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Estaremos lendo do 16 a seguir. Nesta oportunidade, eu quero dar o tempo para amados irmãos encontrar o texto sagrado. Nesta quarta-feira, a qual aprove a Deus nos dar esta oportunidade de adorar neste santuário juntamente contigo aí no lar. Todos que ouvem, estão nos assistindo, que Deus venha falar ao seu coração nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra especial para ti nessa noite. Porque a palavra do Senhor é uma palavra eficaz, uma palavra viva, e é uma palavra que transforma, uma palavra que é eficaz para a nossa vida espiritual. Capítulo 16, verso 16 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Esta está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça, à presença dos magistrados. E apressando-os aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade, e nos expõe costumes que nos não é lícito a receber, nem praticar, visto que somos romanos. Versículo de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo de número 26, para encerrar a leitura nesta noite. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. E foram soltas todas as prisões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar juntamente contigo neste momento. Senhor meu Deus, soberano Pai, temos lido, Senhor Deus, a Tua palavra neste instante. Pai querido, eu sei que muitas pessoas estão ansiosas para ouvir a Tua voz nesta noite. Pai querido, usa-nos mais uma vez com poder e graça, ó Pai, para ministrar aos corações nesta noite. Eu sei que, Senhor Deus querido, o Senhor está presente neste lugar, está presente em nosso ser, porque o Senhor é que nos direciona, é o Senhor que nos dá a palavra, é o Senhor que revelou esta palavra ao meu coração nesta noite para ministrar, Pai. Prepara os corações, ó Pai, a quem que está nos escutando, estamos assistindo nesta noite. Pai querido, que seja uma palavra eficaz, uma palavra que venha fazer diferença nas nossas vidas, ó Pai. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, amados irmãos, ao texto sagrado a qual eu tenho me detido, e tenho me esboçado a estudar esta palavra do Senhor, a qual no capítulo número 16 de Atos, que narra essa história de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo, a qual ele e Silas ia nessa peregrinação. Certo é, meus irmãos, que Paulo, em todas as caminhadas, tinha diversidades. E na nossa caminhada não é diferente, todos os lugares têm diversidade, mas nós não podemos prostrar em meio à nossa caminhada. A caminhada tem que prosseguir avante, mesmo nas dificuldades, mesmo nas coisas que sobrevêm para atrapalhar a nossa vida, mas nós temos que ser constantes. Na primeira viagem de Paulo, ele foi um pouco perto, mas retornou. E na segunda viagem, ele queria ir mais longe. Como o texto sagrado, nos versículos antes, nos mostra que ele queria ir em certos lugares, mas o Espírito Santo do Senhor não deixou ele prosseguir aquela caminhada. Então eles ficaram ali naquele lugar, Paulo, Silas, observando ao que Deus iria falar com eles. Mesmo nestes momentos a qual nós estamos no nosso lar, mas nós estamos conectados com o Espírito Santo do Senhor, e Ele nos direciona aonde nós devemos caminhar, aonde nós devemos prosseguir a nossa caminhada. Paulo, quando estava ali, ele fala com Silas e diz: Silas, nós procuramos um lugar para nós adorar o nome do Senhor, nós precisamos orar. Meus irmãos, na caminhada cristã, tudo se move através da oração. A oração é o alicerce principal da jornada cristã, que nós devemos perseverar na oração. Diz o texto sagrado que ele desceu à beira do rio para ali orar. E ali o Senhor dirigiu aquelas mulheres, e ali anunciando e orando, Lídia apareceu e, ouvindo a palavra do Senhor, se converteu o seu coração e ali aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. É os propósitos que Jesus tem para a vida de um servo adorador. E ali, ele retorna todos os dias, diz o texto ao qual nós lemos, que todos os dias ele ia à oração. E num dia deste, esta mulher, esta jovem, todo dia ia ao encontro. E todo dia essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, que adivinhava e dava muito lucros aos seus patrões, que ali ela adivinhava e cobrava-se dinheiro e vivia desse trabalho de fazer essas adivinhações. Mas diz o texto sagrado que Paulo se incomoda. O Paulo se incomoda e diz: não está certo isso, nós não devemos ficar, como diz, querendo todas as coisas, dizendo, não estão falando a verdade, é assim mesmo. Não, mas o Espírito Santo me direciona e diz: esse espírito sai em nome de Jesus. Esse espírito de desviações não está certo. Essa mulher está fazendo, não é justo. E ali repreendeu aquele espírito, e diz a palavra do Senhor que na mesma hora o espírito foi tirado dela, ela ficou livre. Porque quando o Senhor Jesus liberta, verdadeiramente sereis livres. Eu quero trazer esta noite uma palavra de encorajamento, uma palavra para os nossos corações, que nos traz encorajamento para viver as circunstâncias do nosso dia. Nós não podemos ficar aglomerados nos nossos templos, congregando, abraçando, mas nós temos o melhor, que nós temos o manual, nós temos o Espírito Santo do Senhor. E nós temos um momento especial com o Senhor, que é o momento da oração, onde o Senhor nos dirige, onde o
Senhor nos dá encorajamento para prosseguir em meio à caminhada, que às vezes pensamos que está difícil, como estava com Paulo e Silas, mas ele disse, não, eu vou orar e o Espírito Santo do Senhor vai nos revelar e nós vamos fazer a obra do Senhor. Mesmo que isso que custou ele ir na prisão, ser açoitado e ser preso, acorrentado nas prisões interior. Era no porão, ele foi preso, açoitado. Mas ele não deixou de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, no capítulo de número 7, do 1 ao 9, diz sobre a passagem de Gideões. Gideão, ele tinha 32.000 soldados postos para a guerra, homens formados, homens postos para guerrear contra os medianitas. E se nós percorrermos o texto, o exército dos medianistas era 135.000 soldados. E Gideões com seus 32.000 apóstolos, colocado apóstolo para a guerra, ele fez a conta como estrategista e disse, é 4 pessoas para cada soldado. Cada soldado tem que guerrear com 4 soldados medianitas e nós vencemos a guerra. Mas quando ele pensava que estava tudo certo, o Senhor disse para ele, não, Senhor. Fala, este povo é muito para que você vá à guerra. É muito este povo. Fala para os covardes e os medrosos que volte. Os covardes, aqueles medrosos que não querem enfrentar as dificuldades, os medrosos que voltem atrás, mas aquele que quer prosseguir, siga. Diz o texto que voltaram 22.000. Voltando 22.000, restaram 10.000. Com 10.000 soldados, já aumentou a dificuldade. Agora não são mais 4, agora são 135 soldados para cada um do povo de Israel. Aí já estava mais difícil, mas Gideão estava acreditando. Quando vai apertando, ele vai acreditando ainda, ele vai dizendo, não, está certo, o Senhor está comigo. Quando vai apertando a circunstância, quando as lutas vêm chegando, e nós já se aproximamos do Senhor, o Senhor diz, a luta está difícil, Senhor, mas o Senhor diz, eu te dou a vitória, não importa a circunstância. Aí ele já estava fazendo as contas, e o Senhor diz, ainda é muito essa pessoal, faz ele descer as águas. É aquele que lamber a água, descer com sua cabeça, lamber as águas, e beber da água do rio, este não serve. Mas aquele que põe a mão, e trazer a boca, não tirando o foco, não deixando de olhar para a caminhada, não deixando de olhar para frente, este aí vai servir. Meus, que eu aprendo nesta oportunidade, meus irmãos, é difícil, aonde está ocorrendo, mas não vamos baixar a nossa cabeça, não vamos baixar a nossa guarda, mas vamos prosseguir olhando para Jesus Cristo, prosseguir olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se já estava difícil, imagina agora, meus irmãos, agora, todo mundo sabe o texto, sobrou 300 soldados. Agora ficou mais dificultoso. Com 300 soldados, vão ser 450.000 para cada um. Mas Gideão não desistiu, ele falou assim, o Senhor mandou esses 300, é com esses 300 que nós vamos à guerra e nós vamos ser vitoriosos. E o Senhor disse, vai com esses 300, porque esses 300 são valorosos, esses 300 que vão vencer os medianitas, porque eu darei os medianitas nas tuas mãos. É quando o Senhor dá nas nossas mãos, não importa a quantidade, não importa a dificuldade, mas Ele diz, eu te dou, eu te dou. Então
eu digo para você nesta noite, tudo ainda há esperança, enquanto as coisas estão oprimidas, as coisas estão estreitando, mas o Senhor diz, eu estou contigo e eu faço caminhar, eu faço prosperar a tua vida, não importa a circunstância que nós vivemos. E Gideão fez a estratégia, botou 100 soldados, numa coluna, 100 no outro e 100 na outra retaguarda. E diz, agora vamos ao campo. Dividindo 100 por 100. E Gideão foi com 100 soldados. Ele diz, e quando eu tocar a buzina, todos tocam a buzina e apresente as tochas. E quando nós anunciarmos a palavra do Senhor, eu digo, tocar buzina é anunciar, não deixar calar em meio às dificuldades e dizer, ainda há solução, Jesus Cristo é o dono desta obra, Deus está no controle de toda e qualquer situação, nós vamos vencer essas dificuldades em nome de Jesus Cristo. E diz o texto sagrado que eles venceram os medianistas com 300 soldados. Não importa a circunstância. E quando nós vamos rapidamente para 2 Reis, 2 Reis no capítulo 6, capítulo 6 de 2 Reis, nos conta, nos rara, essa passagem bíblica muito importante, a qual Samaria estava cercada. Olha a circunstância que estava Samaria. No capítulo de número 6, nos decorre ao texto, que diz que Samaria estava cercada, ninguém saía, ninguém entrava naquele lugar, estava fechado. Os sírios fecharam aquela cidade Samaria. E ali a fome era tanta, a necessidade era tanta, eles ficaram ali dentro daquele lugar e não podia mais sair nem para comprar, nem para vender, para nada. Estava cercada Samaria. No capítulo 26, no capítulo 6, versículo de número 25, nos diz que houve grande fome em Samaria, porque que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de pratas. Uma cabeça de um jumento, meu irmão. Uma cabeça de um jumento que era só osso. E continua o texto e diz, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Servia isso. A cabeça se comprava por 80 peças de prata e o esterco de pomba servia como sal. Fervia-se aquela cabeça e ali se comia com o esterco de pombo que servia como sal para fazer aquela sopa e comiam. E diz o texto sagrado que o rei estava passando ao redor do muro. Passando ao redor do muro. E eis que viu lá uma mulher e clamou ao rei e disse, ó rei, ó rei, faça alguma coisa, rei. Tenha misericórdia de nós. Nós estamos passando necessidade, nós estamos passando aqui por um problema difícil. O rei olha para aquela moça, se o Senhor Deus não te socorrer, o que vou fazer eu? Se o Senhor não te ajudar, quem que vai te ajudar vai ser eu. É Deus que está no controle, é Ele que te ajuda, meu querido irmão. Às vezes nós pedimos para o irmão, orem por mim, pastor, cuide de nós, pastor, faça isso. Mas se o Senhor não cuidar, quem vai cuidar? Meus irmãos, vamos dobrar o nosso joelho em oração e vamos buscar a presença do Senhor e dizer, Senhor, em meio a essas dificuldades, nós vamos sobreviver, nós vamos viver, nós vamos caminhar ainda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ver aquela mulher olhando para aquele rei e diz, rei, não tenho mais o que fazer. E ela diz, o rei diz para ela, conta-me tudo.
Ontem à noite nós estávamos com fome, eu e a minha colega, e ela disse: dai o seu filho para nós cozinharmos e comermos, porque não temos mais o que fazer. E eu dei o meu filho e nós cozinhamos. Hoje eu pedi o filho dela e ela o negou. Meus irmãos, Deus está nos mostrando aqui que nós devemos se prostrar na presença do Senhor e não deixar nossos filhos, orar pela nossa família, orar pelos nossos queridos irmãos. Esta palavra veio ao meu coração e eu senti a presença do Senhor desde essa semana que estou estudando ela, que diz a situação em que estava, e o rei disse: hoje mesmo, se eu não tiver a cabeça de Eliseu nas minhas mãos, eu não me chamo mais rei. Mas o Espírito Santo do Senhor já direcionou Eliseu, a qual estava junto com os anciões, e ele se escondeu e disse: vai vir o rei aí, mas diga que amanhã, a esta hora vai ter alimento suficiente a Samaria, vai ter bonança em Samaria. Mas o rei disse assim, o capitão que vivia com ele, cuja mão o rei se agradava, ele disse: nem que abra as janelas do céu e derrama esta bênção, não é possível. Eu posso dizer para você que hoje pode ser possível o Senhor acabar com toda essa epidemia, o Senhor pode acabar com essa, de uma hora para outra é possível, porque eu creio num Deus altíssimo, eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas. Mas aquele capitão falou assim: isso não é possível. Eliseu diz: vai ter bonança, vai ter alimento de sobra, mas você, capitão, você não vai comer, porque você não acreditou no Deus vivo, o Deus de Eliseu, o Deus que profetiza. A esperança é para nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, crer na esperança, crer nas dificuldades, crer em todas as coisas. O texto ainda fala de 4 leprosos que estavam à beira do muro de Samaria. Nós sabemos que esses leprosos viviam fora da cidade, e eles se alimentavam dos alimentos que de Samaria sobravam, lançavam-se ao muro afora, e eles comiam desse alimento, e sobrevivia dessas coisas. Mas vendo a fome em Samaria, vendo a dificuldade em Samaria, eles olhavam para o portão e disseram: não tem solução para nós, não tem mais jeito. Meus irmãos, quantas vezes pessoas estão vivendo do alimento dos outros, estão se alimentando do alimento dos outros e não vão buscar para si, e na hora da dificuldade diz: agora não tem mais esperança, eu não tenho mais. Esses leprosos estavam desta forma, eles mendigavam aquilo que era jogado pelo muro de Samaria. Mas quando eles decidem um com o outro e dizem: nós estamos morrendo, nós estamos padecendo, nós estamos com fome, olha para nós, que jeito que nós estamos. Um falou com o outro e disse: vamos dar um jeito nessa situação. E disseram: se nós entrarmos em Samaria, também não tem alimento. E se nós ficarmos aqui esperando, nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui simplesmente esperando o dia que a igreja vai abrir, o dia que vai acontecer, nós vamos morrer espiritualmente. Mas eu tenho que me fortalecer daquele que vem do alto, aquele que não mendiga, aquele que dá de bonança para nossas vidas, aquele que dá de abundância. Ele disse: vamos nós dar no arraial dos sírios. Vamos nós lá, se eles nos deixarem entrar, nós só fartamos de comer. Se eles não deixarem nos matar, simplesmente vamos morrer. Já estamos mortos, simplesmente vamos morrer, não tem mais o que fazer. E disse a palavra do Senhor que eles levantaram o crepúsculo,
levantaram cedo e foram, se colocaram de pé. Eu não sei que maneira que eles foram se arrastando, porque eram leprosos, não conseguiam andar, mal e mal se arrastavam, ainda com fome, com dificuldade, mas eles foram andando rumo ao arraial do Si. Mas como o Senhor é misericordioso, Ele viu a atitude daqueles leprosos, que têm se levantados, que têm colocado na posição, e lá no arraial, os pessoal olharam, o rei falou assim: está vindo uma grande multidão, está vindo um exército, está vindo um exército dos hebreus para o nosso lado, está vindo pessoas e vão atacar o nosso arraial. Fujamos enquanto é tempo, deixamos todas as nossas coisas, ali ficou as suas vestes, ficou comida, ficou tudo ali, e fugiram. E quando aqueles leprosos chegaram àquele arraial, disse: não tem mais ninguém aqui, se saiu todo mundo. Simplesmente por uma atitude, é uma atitude de levantar e pôr-se na posição, é a atitude de se colocar na brecha e buscar. E diz o texto que eles se banjaram a comer, tinha vestes, tinha sapatos bonitos, colocaram nos seus pés aquela veste bonita. Mas o versículo, no capítulo de número 7, versículo de número 9, diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vamos anunciar essas boas novas. Vamos anunciar que Deus tem de bonança, que Deus tem o melhor, que Deus já abriu a porta, que aquilo ali já foi passado, que nós possamos estar alimentados. Nós estamos alimentados. Ele foi até Samaria e deu ali, falou com o rei a bonança, porque já foi, Deus já moveu, Deus já te retirou deste lugar, e nós estamos agora livres, e a bonança para as nossas vidas, porque o rei Sírio já fugiu, ali já fugiu os nossos inimigos, e quando nós te prostramos na presença do Senhor, é assim que acontece, tudo vai transformando. E voltando ao texto ao qual nós lemos, nós não vamos finalizar sem finalizar o texto lá, para nós concluirmos nesta noite. Paulo e Silas estavam na mesma circunstância, ele foi lançado naquela prisão, estava na prisão, no cárcere inferior, lá nas externas, estava com os seus pés amarrados num tronco, as suas costas açoitadas, as suas vestes rasgadas, parecia que não havia mais esperança, parecia que não tinha mais solução, mas o Senhor abençoa aquele que se coloca de pé, o Senhor dá vitória àquele que se coloca de pé, aquele que se coloca na presença do Senhor. O filho pródigo saiu com tudo que tinha, saiu rico da casa do pai, mas foi lá e gastou tudo que tinha, estava mendigando, estava na pior. Mas quando ele lembrou de algo da casa do pai, que ele tinha bonança, que até um funcionário estava melhor que ele naquela situação, que ele fez ele mesmo, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei. A palavra levantar, se colocar de pé, se coloca em pé que eu falo contigo. Se nós mostrarmos frouxo ou covarde, nos dias da adversidade, a nossa força é pequena. Nós não somos ninguém. Mas quando nós se colocamos de pé e se colocamos na presença do Senhor, nós se tornamos fortes, nós vencemos o exército, nós vencemos a fome, nós vencemos a epidemia, nós vencemos todas as coisas, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diz o texto sagrado que perto da meia-noite, Paulo e Silas olham um para o outro e diz... Paulo olha para Silas e diz: Silas, está doendo aí, Silas? Está doendo bastante, está difícil. Quem sabe ele diz: o meu pé já está marcado por esta corrente.
Está doendo, não consigo me movimentar. Não tem como retirar essa corrente, não tem como fazer nada. Mas ele diz assim: vamos orar e vamos cantar. Vamos orar e vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar em meias dificuldades. Vamos cantar em meias aprovações, em meias dificuldades. E eles cantaram, e diz o texto sagrado que começou a mover o alicerce daquele presídio, daquele lugar. Imagine movendo os alicerces lá em cima, ele estava no interior e começou a mover, e aquelas cadeias começou sendo liberta, aquelas portas começou sendo aberta, e quando mais abria, mais ele louvava, e aquilo começou a abrir. Eu aprendo com isso: quanto mais você louva, quanto mais você adora o nome do Senhor, quanto mais você busca a Deus em oração, as portas vão se abrindo, vai clareando, ainda há esperança no final do túnel. Você pode ver lá na frente, a vitória é do povo de Deus, porque essas coisas sobrevêm sobre nossas vidas, mas nós sabemos, para tudo tem um objetivo. Sempre quando eu oro em minhas orações, eu não questiono a Deus: para que isso? Para que aquilo? Mas eu digo: por quê? Qual é o objetivo, Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor? O Senhor está movendo a nação, está movendo o mundo, e o povo está com as máscaras. É hora de buscar a presença do Senhor, é hora de buscarmos com diligência, é hora de buscarmos ao Senhor mais e mais. Pessoas que saíram da presença do Senhor, é hora de voltar, porque ainda há esperança, ainda há tempo. Faça como o filho pródigo, levanta e vai para a casa do Pai. E quando eles orou, diz a palavra do Senhor, que os alicerces se abriram. O interessante, que eles não oraram e nem cantaram baixinho. Tia Carla, crente, fala baixinho aí. O carcereiro pode acordar. O carcereiro pode acordar, o rei pode vir aqui, pode nos degolar. Vamos falar baixinho. Não, eles falaram que todos os presos escutaram. E outra coisa que eu aprendo nesta lição é que abriu todas as portas. Quando o Senhor abre, Ele abre todas as portas, em todos os ambientes, em todos os aspectos. O Senhor tem uma coisa grande para a nossa nação, mas eu creio que nós devemos buscar mais a presença do Senhor. Nós devemos orar mais e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, fazer os cultos domésticos, não deixar cair nossa vida espiritual. Continuamos firme na presença do Senhor, como foi Paulo e Silas. Não desistiu. Eu tenho esta palavra para ti nesta noite. Segue em diante como valor, como um varão valoroso na presença do Senhor, como um Gideão que perseverou em meio às dificuldades, como Paulo e Silas que estavam lá naquela prisão, mas ele sabia que ali não era o fim, porque ele estava ali com um objetivo, que era salvar uma família, que ali estava o carcereiro, foi salvo, a família foi salva, e ainda foram batizados. É tudo propósito de Deus. E neste momento eu quero orar contigo. Você que está no seu lar nos assistindo neste momento, se você puder, ajoelhe neste momento. Eu quero interceder. O Espírito Santo do Senhor já tem me cobrado o dia inteiro sobre isso, a qual eu ia gravar essa live. O Senhor diz: ora com a família, ora com os queridos irmãos que estão em casa. Dobre o seu joelho neste momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos repreender todo o espírito contrário. Vamos trazer esperança para a sua vida neste momento. Senhor meu Deus, soberano Pai,
Pai querido, temos ministrado a Tua palavra nesta noite. Esta palavra de encorajamento, esta palavra, Senhor Deus, que nos dirige, ó Pai, a levantarmos, a nos colocarmos na Tua presença mais e mais. A Tua igreja, meu Deus, que estão nos lares neste momento, a Tua igreja que está orando, quem sabe irmãs de joelhos, irmão de joelho neste momento, estão intercedendo pelos seus familiares, e nesta hora todas as portas podem se abrir, todas as prisões podem ser libertas, que estamos sendo privados, mas o Senhor ainda fala conosco, o Senhor ainda é o Deus desta nação, o Senhor ainda é o Deus que nos consola. Pai, em meio às dificuldades neste momento, ó Deus, eu intercedo para toda a humanidade, por todos, Senhor Deus, neste mundo, neste universo, ó Pai, que está passando por este momento difícil, mas acreditamos que logo isso irá passar, porque isso logo vai passar e nós cantaremos o hino da vitória, e nós estaremos grandemente juntos neste santuário, abraçando, dando alegria, ficando juntos, ó Pai, neste momento, pessoas que não podem abraçar seus pais, pessoas que não podem abraçar seus filhos, estão, Senhor Deus, acomodados em seus lares. Mas o Espírito Santo do Senhor nos abraça nesta noite, e nos recolhe, e nos leva à esperança, e nos leva a passos verdejantes, e nos leva às águas tranquilas, está refrigerando a nossa alma. Pai querido, olha para esta nação, olha para as nossas vidas, Pai querido, pelo trabalho dos teus servos, abençoa e dê vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo é que eu te peço nesta hora, amém. Que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada de Deus para as nossas vidas nesta noite. Nós estamos agradecidos porque Deus verdadeiramente falou aos nossos corações. Queridos irmãos, nós queremos finalizar o nosso culto desta noite, louvando a Deus, porque Deus tem sido muito gracioso e muito misericordioso conosco nesse momento de pandemia. Eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos que não somente da nossa congregação, mas de outros lugares também, que têm testemunhado que Deus tem feito milagres, Deus tem realmente promovido bênçãos no meio do seu povo. Continue orando, continue intercedendo. Nós estávamos aqui antes do início deste culto, dessa transmissão, conversando, eu e o pastor Gerson, a respeito da necessidade que nós temos de buscar a Deus em nossos lares também. Não deixe de fazer e promover dentro da sua casa cultos domésticos. Junte a sua família, nem que seja por um período de tempo curto, mas adore a Deus também aí no seu lar, e eu tenho certeza que Deus continuará fortalecendo o seu coração. Meus queridos irmãos, o último aviso é que esta semana provavelmente teremos novidades com relação aos decretos, tanto do nosso governo do estado quanto do município, e nós estaremos transmitindo aos irmãos através do nosso grupo da igreja, do WhatsApp, para que os irmãos tenham a informação de primeira mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e que Deus assim conceda da sua graça, em nome de Jesus.